De uma forma geral, nas síndromes do impacto, o paciente vai ter uma dor na elevação acima da cabeça, ou em torno de 60 a 120 graus, uma dor durante a rotação interna, enquanto ele tenta alcançar o dorso, uma dor difusa na região do deltoide. Isso é muito comum. O paciente, principalmente no início da síndrome do impacto, ele fala que tem uma dor difusa por aqui no braço, tá? Essa é uma dor referida na região do deltoide. Falou que tem uma dorzinha aqui difusa, espalhada, a gente pede para ele identificar, coloque o dedo. Eu não consigo, ela é espalhada, ela é mais ou menos nessa região. A gente já pode pensar que pode haver uma compressão aí. Diminuição de força, perda de amplitude de movimento, alteração dos músculos da escápula, tá? Um desequilíbrio muscular, a sensação de bloqueio durante uma abdução, é sinal de impacto, de compressão, e uma abdução ativa com rotação interna dolorosa, que é o teste da lata vazia. Vamos falar um pouquinho sobre os testes para manguito rotador. A gente tem o teste de Job, tá? O paciente tenta realizar uma flexão ativa com rotação interna, também é conhecido como teste de lata vazia, e aí, da mesma forma, vai haver uma compressão do supraespinhoso. Fazer alguma pergunta? Rotação interna contra resistência, o paciente vai sentir uma dor ou não vai conseguir resistir ao movimento. Se houver uma ruptura, assim é. Às vezes, quando há uma ruptura, o paciente nem consegue realizar esse movimento, ou não consegue resistir, o seu dedinho já é capaz de abaixar esse ombro. O leg sign, que é para a gente avaliar uma lesão do infraespinhoso, o infraespinhoso está lá na fossa infraespinhosa por trás e realiza rotação externa. Então a gente pede para o paciente, a gente coloca o paciente em rotação externa, pede para ele manter esse movimento e solta a mão do paciente, tá? Isso para a gente testar a integridade do infra. A gente vem passivamente, coloca o paciente em rotação externa e solta. Se o paciente tiver uma lesão do infraespinhoso, uma ruptura, ele não consegue manter esse movimento e ele vai voltar, tá? Isso acontece com frequência. Rotação externa passiva, pede para ele manter. Segura o paciente, deixa o ombro voltar em rotação interna, tá? Leg sign. O teste do lift off é um teste para a gente avaliar o subescapular, a força do subescapular. Subescapular é um maior músculo do manguito que realiza rotação interna porque ele está na parte anterior da escápula. Aqui é a parte anterior, aqui é a parte posterior, o infra está aqui, o subescapular está aqui, bem grudadinho no gradil costal. Ele realiza a rotação interna. Quando a gente faz esse teste lift off, pede para o paciente colocar a mão atrás, próximo à região da lombar, pede para ele afastar essa mão da região lombar. Se ele tiver uma lesão do subescapular, ele não consegue afastar. Se o paciente conseguir afastar, você testa a força pedindo para ele manter esse posicionamento enquanto você tenta aproximar o dorso da mão dele aqui na região lombar, tá? Com relação às rupturas, existem várias classificações. A classificação de Coffield é baseada na extensão da lesão de manguito. Ele fala que lesões pequenas, elas são menores que 1 centímetro, lesões médias entre 1 a 3 centímetros, lesões grandes entre 3 a 5, e a lesão maciça é uma lesão maior que 5 centímetros. Dependendo do tipo de lesão, o cirurgião opta por tratamento conservador ou tratamento cirúrgico, tá? As lesões geralmente maciças ou grandes são de tratamento cirúrgico. Porém, se o paciente for um paciente idoso com uma baixa demanda funcional, tenta-se tratar conservador, ver se o paciente consegue realizar a grande maioria das suas atividades funcionais. Às vezes sim, e aí o cirurgião opta por não fazer o tratamento cirúrgico. Uma ruptura completa do manguito não quer dizer obrigatoriamente que o paciente tem que ir para a cirurgia, tá?
Na grande maioria das vezes sim, mas isso vai depender do perfil do paciente e da capacidade funcional. Eu já vi paciente com lesão total de manguito chegar levantando o ombro quase que perfeitamente, tá? Há uma atitude compensatória, mas ele consegue fazer tudo. E algumas lesões completas são lesões irreparáveis, que o cirurgião não consegue reparar, não consegue trazer esse coto, ou seja, porque a lesão é grande demais, ou seja, porque o músculo já encurtou e ele não consegue voltar para reparar. Então aí tem que realmente realizar um tratamento conservador. A classificação de Ellman, ele classifica com relação à profundidade da lesão. E se essa lesão é uma lesão que acomete a superfície articular, aqui na parte interna, ou se acomete a região da bursa. Ele classifica em 3 graus. O grau 1 menor que 3 milímetros, o grau 2 em torno de 3 a 6 e o grau 3 maior que 6 milímetros. Ele classifica com relação à profundidade da lesão e não à extensão horizontal. Não precisa decorar isso, só a critério de curiosidade, tá? Aqui a gente vê uma ressonância, aqui a gente observa o supraespinhoso se inserindo aqui no footprint. Aqui é o acrômio, aqui é a cabeça do húmero, esse aqui é o deltoide, tá? Aqui é uma ruptura completa. A primeira coisa que a gente observa é o deltoide com uma degeneração gordurosa. Tá vendo que ele não tem essa mesma característica de um deltoide normal, tá? Aqui a gente observa uma ruptura do supraespinhoso, a gente observa um hipossinal aqui na ressonância e observa um afrouxamento dessas fibras, porque o tendão do supra rompeu completamente. Quais são os objetivos dessas lesões de manguito? Primeiro, a gente tem que aliviar a dor do paciente e principalmente restaurar a biomecânica de ombro, olhando de forma bem específica para os músculos da cintura escapular e para os músculos do manguito. Restaurar a amplitude de movimento e força do ombro, melhorar a estabilidade e educar o paciente para ele tentar minimizar as atitudes compensatórias e as posturas que colocam o ombro sobre impacto, tá? Então, eu sempre começo avaliando a escápula e tratando a clavícula, tá? Alô? Alô? Baixa a temperatura, está calor aqui. Então, eu sempre começo mobilizando a clavícula, tá? Pode-se começar com a articulação externo-clavicular, faço uma mobilização inferior, superior, uma mobilização posterior e uma mobilização anterior também para restaurar essa artrocinemática, tá? Essa é uma mobilização superior. A gente vai ter uma prática de todas essas mobilizações aqui também. Essa é uma mobilização inferior da acromioclavicular, que também é importante, que a gente sabe que a clavícula ela roda em torno de 25 graus posteriormente, quando o paciente faz uma elevação. E essa é uma mobilização de glenohumeral com rotação externa. É uma variação da técnica de Mulligan, que eles chamam da técnica do MWM, acho que vocês já ouviram falar, que é mobilização com movimento, tá? E aí ele faz uma posteriorização da cabeça do húmero e pede para o paciente fazer uma rotação externa. Essa é uma técnica interessante para a gente também tentar distrair esse húmero, aumentar um pouquinho o comprimento da cápsula, principalmente a cápsula anterior e posterior, aumentar o espaço glenohumeral. E essa é uma mobilização inferior de húmero. A mobilização inferior de húmero tem como objetivo aumentar a abdução de ombro. Por quê? Porque a cabeça do húmero ela é convexa, tá? Então a gente tem que mobilizar no sentido inverso, no sentido oposto do movimento do segmento ósseo. Então, quando a gente quer realizar a abdução, esse segmento ósseo ele vem para cima, então a gente tem que mobilizar para baixo, tá? A gente vai aprender isso. Essa mobilização em torno de 60 graus é como a gente inicia, mas a gente pode progredir para até 90 graus ou um pouco mais. Essa é a mesma mobilização, só que com um posicionamento diferente, realizando um pouco mais de abdução de ombro. O microfone tá bom? O microfone tá bom?
Esse é um deslizamento posterior, que a gente tem como objetivo ganhar flexão, rotação interna e adução horizontal. Mesma coisa, quando a gente quer ganhar esse movimento para cá, a gente mobiliza para cá, tá? Existe uma variação dessa técnica, é uma exceção, na verdade, da regra, quando a gente quer ganhar rotação externa para pacientes com capsulite adesiva. Acho que é uma das únicas exceções que existem nessas para essa lei do côncavo convexo, que a gente vai falar na próxima aula. A gente vai fazer um deslizamento anterior quando a gente quer ganhar principalmente a rotação externa e também a extensão do ombro. A extensão é muito raramente a gente vê uma perda desse movimento, mas principalmente a rotação externa, tá? Então, em pacientes que não são de capsulite adesiva, a rotação externa é ganha com a mobilização anterior do ombro. A gente pode e deve fazer esse tipo de mobilização para abaixar a cabeça do húmero e aumentar o espaço subacromial. Você faz uma estabilização aqui na axila do paciente e traz esse húmero para baixo, tentando manter essa distração. Aqui você pode fazer uma palpação do subescapular. O subescapular, segundo alguns autores, é um músculo que traz muito ponto gatilho, e esses pontos gatilhos podem se originam do subescapular e podem se estender para outros músculos da cintura escapular. Então é sempre importante que a gente palpe esse subescapular, pede para o paciente fazer uma abdução, você mantém essa abdução de forma passiva e você tenta palpar lá embaixo, tocando no subescapular. Se o paciente sentir alguma dor durante essa palpação, ou se você sentir algum nódulo, provavelmente ele tem algum ponto gatilho, e aí você tem que liberar. O Roberto Donatelli, ele fala que algumas capsulites adesivas são originárias lá de alguns pontos gatilhos provenientes do subescapular, tá? Então sempre dá uma olhadinha para ver se isso está acontecendo. E aqui a gente pode alongar o subescapular também, tentando fazer uma abdução e estabilizando a escápula, mantendo a escápula bem em rotação inferior, para que ela não faça rotação superior, e a gente alonga bastante esse músculo subescapular. Essa é uma forma de alongar o subescapular redondo maior, mas a gente tem que ter cuidado nos pacientes de síndrome do impacto, porque esse tipo de manobra pode gerar alguma dor. Então, fazer com um pouquinho mais de cuidado. Essa é uma manobra que eu utilizo muito para a gente tentar liberar um pouco desse peitoral maior. Pede para o paciente respirar e durante a expiração eu baixo esse gradil costal e estabilizo o ombro e mantenho nessa posição. Ele volta a inspirar e a gente alonga esse peitoral maior. Essa é uma técnica bem interessante também para a gente mobilizar escápula. Muitas vezes a gente vai praticar aqui, muitas vezes o paciente com capsulite adesiva tem a escápula totalmente presa, a gente nem consegue entrar aqui nessa borda medial, tá? E aí a gente tem que mobilizar a escápula bastante, soltar, pedir para ele relaxar e aos poucos ir entrando nessa borda medial e afastar essa borda medial para ver se a gente relaxa um pouquinho esses romboides, tá? Que fazem a rotação inferior. E tudo que a gente não quer é uma escápula presa em rotação inferior, tá? E essa é uma manobra interessante para a gente ganhar a rotação superior, alongar as estruturas, tá? A gente vem na borda inferior e medial e vai trazendo ela para a rotação superior de forma passiva, depois solicita um movimento ativo e a gente acompanha o paciente nesse movimento ativo. Você falou de alongamento subescapular. Essa é uma flexão de cíliax, tá? Também indicada para paciente com tendinopatia de supraescapular, tá? Antigamente se utilizavam muito o termo tendinite de supraescapular, utilizavam muito o termo tendinite de golfista ou tenista, epicondilite. Esses termos IT, quando se refere
a lesões tendinosas, eles vêm caindo em desuso já há mais de 20 anos. Por quê? Porque foi-se observado em pacientes que eram sujeitos à artroscopia, foram feitos alguns estudos, e foi feita uma biópsia daquele paciente que tinha uma possível tendinite. Foi retirado ali um pedacinho daquele tendão e foi enviado para estudo histológico. Na grande maioria desses pacientes, mais de 95%, não se observou nenhum processo inflamatório nessa região. Então, como que seria uma tendinite se não há um processo inflamatório? Começaram a estudar e viram que, na verdade, o que há é um processo degenerativo. O tendão ele não fica inflamado durante um longo período de tempo. Se ele estiver inflamado, foi durante um trauma agudo ou nas primeiras 24 horas de um uso excessivo. Por exemplo, paciente que é um atleta e foi para um campeonato e ele sobrecarregou, e geralmente há uma inflamação entre 24 e 72 horas. Depois a inflamação cessa e inicia-se um processo degenerativo desse manguito rotador ou dos músculos extensores de punho, principalmente extensor radial longo do carpo, que é o músculozinho que tem o tendão que geralmente degenera na epicondilite lateral. E aí isso tem uma influência muito grande na nossa prática clínica. Por quê? Porque se eu sei que não existe uma inflamação naquele local, por que eu iria tratar com gelo? Né? Por que eu iria colocar o gelo, se a gente geralmente coloca o gelo para dor, mas principalmente para inflamação? Se a gente observar a pobre vascularização do tendão, como a gente viu lá do supraespinhoso, que tem aquela zona crítica de hipovascularização, quando a gente coloca o gelo, o que a gente está fazendo no vaso sanguíneo? A gente está fazendo uma vasoconstricção, a gente está fechando o vaso. Vai chegar mais ou menos sangue naquela lesão? Tem menos sangue naquela lesão. Sem sangue não há reparo, né? Tem que ter sangue para levar nutrientes para que haja um reparo. Então, na verdade, quando a gente coloca um gelo nesse paciente de tendinopatia, que é o termo mais adequado para se utilizar, a gente está piorando a lesão dele. A gente está levando menos sangue. A gente não está resolvendo o problema. Por isso que as medicações anti-inflamatórias, que os médicos sempre utilizam e fazem infiltrações, tem um benefício muito curto, ou até nenhum benefício. E pelo contrário, os corticosteroides, eles ajudam a degenerar o tendão. Vocês já ouviram falar nisso? Por que é que o cirurgião ele não faz uma injeção de corticosteroide a cada 2 meses? Ele diz, não, a gente já fez uma, agora vai esperar daqui a 6 meses para fazer outra. Porque o corticosteroide, o corticoide, ele vai degenerar as fibras de colágeno. Então, toda vez que a gente coloca, o cirurgião faz uma infiltração, faz o uso de corticoide oral, e a gente coloca gelo, a gente está prejudicando o paciente. Por isso que eu utilizo o calor, tá? Porque o calor, como eu sei que não há inflamação, não vou aumentar a inflamação com o calor. Eu vou promover, possivelmente, um maior aporte sanguíneo, uma maior recuperação desse tendão, tá? Então, isso serve para qualquer tendinopatia, seja tendinopatia de Aquiles, seja tendinopatia de manguito rotador, de epicondilite. A literatura mostra que o melhor método, melhor técnica para se tratar a grande maioria das desordens tendinosas é com exercício excêntrico. Por que com exercício excêntrico? Quando a gente tem uma tendinopatia e aquele tendão começa a se desorganizar, as fibras dos tendões que eram para ser paralelas, elas começam a ter uma organização aleatória, tá? Elas começam a se desorganizar. E fibras de colágeno desorganizadas são mais frágeis, mais fáceis de romper. Vou dar um exemplo que vai se tornar bem mais claro. Se a gente pegar um chumaço de algodão e a gente pegar um barbante, os dois têm a mesma matéria-prima, que é o algodão. A diferença é que o chumaço de algodão está totalmente desorganizado. Então a gente consegue
romper essa estrutura muito mais fácil, consegue afastar sem colocar tanta força. Já o barbante, ele está entrelaçado, né? Geralmente trançado, mas organizado com fibras paralelas. E é muito mais difícil de você romper um barbante. Da mesma forma acontece com o tendão. E o exercício excêntrico, excluindo a fase concêntrica do exercício, ele é capaz de fazer com que esse tendão desorganizado, ele volte a se organizar e você alinhe esse tendão, tornando suas fibras paralelas. Tornando essas fibras paralelas, a gente deixa que o tendão fique bem mais forte. Esse é um fator. O outro fator é que, se a inflamação não causa dor, alguém tem que causar dor. Quem é que vai causar a dor? Alguns estudos falam que a dor é causada por um neuropeptídeo, que a gente chama de substância P, tá? E outros estudos falam que a dor tem uma contribuição através de uma neoneurovascularização, tá? Através de uma neoneurovascularização. O que é essa neoneurovascularização? É apenas um crescimento vascular, tá? Um crescimento de um pequeno vaso sanguíneo, e sempre que a gente tem um vaso sanguíneo crescendo, a gente tem junto um ramozinho de nervo. Pode observar, isso é uma regra da angiologia. Quando você vê um vaso, preste atenção que tem um nervo junto, eles são muito amigos. Então, quando há esse novo crescimento de vaso sanguíneo, porque o organismo entende, peraí, está havendo uma pobre vascularização nesse tendão, e agora piorou ainda mais, porque está tudo desorganizado aqui. O que é que eu tenho que mandar? Sangue. Tá? Aí ele começa a mandar esses novos vasos que são muito, muito pequenos, tá? E aí vem junto o nervinho. E o nervinho vai causar a dor. Nem o vaso, nem o nervo, eles são significantes, eles são importantes. Pelo contrário, eles só atrapalham. E o objetivo da tendinopatia, o objetivo do tratamento da tendinopatia deve ser quebrar essas duas estruturas. A gente quebrando essas duas estruturas, principalmente o nervo, essa espículazinha de nervo, a gente vai, teoricamente, acabar com a dor. Então, por isso que o exercício excêntrico também é importante, porque ele distende esses novos vasos e esse ramozinho de nervo, e ele consegue, em um período de até 6 semanas, quebrar esse nervinho. Então, vocês podem observar que no tratamento de tendinopatia, as primeiras semanas, quando a gente faz o exercício excêntrico, a dor do paciente geralmente tende a piorar de uma forma bem leve, dá uma irritadinha um pouco mais. E o exercício excêntrico, ele deve sempre ser feito com dor, tá? Por incrível que pareça. Não estamos falando de síndrome da dor complexa, tá? Só tendinopatia. O paciente vai sentir uma dor durante o exercício excêntrico, porque a gente está reorganizando essas fibras, está tentando quebrar esse novo ramozinho de nervo. Depois que a gente quebra, ali na 4ª a 6ª semana, a dor interrompe, o tendão está muito mais forte e pronto para uma sobrecarga, tá? Então, por isso que eu falei disso, que a gente está falando de tendão, acho que é extremamente importante. E a fricção de sílex, ele vai promover uma inflamação por curto período. A gente vai colocar 2 dedinhos um por cima do outro e vai lá no tendão do supra e vai dar uma irritadazinha nele para que haja um maior aporte sanguíneo naquele local. Quando a gente tem uma inflamação, a gente tem um maior aporte sanguíneo ali e vai tentar chegar mais sangue para tentar reparar. Então pode ser uma técnica interessante como auxiliar para tratar essas tendinopatias de manguito. Ficou clara essa questão de tendinopatia, de inflamação, que a gente tem que parar de usar um pouco esse termo tendinite, começar a utilizar um termo mais apropriado, porque o termo vai fazer toda a diferença na sua condução clínica. Alguns exercícios de alongamento também são interessantes. A gente vai mostrar um exercício para a cápsula posterior que é bem melhor que esse exercício aqui. A gente deve também fazer alguns exercícios isométricos para tentar começar a trabalhar essa musculatura do manguito rotador que está bastante frágil, rotação interna e externa, e também a flexão de ombro, que vai trabalhar bastante o serrátil anterior.
Esse é um exercício que eu gosto muito, porque a gente vai trabalhar a glenohumeral e os músculos da escápula. Então, peço para o paciente ficar de costas para a parede, ele coloca uma bolazinha na mão e ele faz a elevação do ombro, fazendo também uma rotação externa e uma extensão. Então, ele mantém essa musculatura escapular trabalhando o tempo inteiro enquanto ele está fazendo a elevação. Isso ajuda muito. Eu tanto faço como ensino o paciente a fazer isso em casa. Para um início de fortalecimento do subescapular, eu peço para o paciente fazer uma rotação interna em uma maquinha e afastar esse dorso da mão da maca, tá? Você pode também colocar uma resistência em uma fasezinha mais... Dá não? Dai. Uma fasezinha mais avançada. Alguns exercícios isotônicos para rotação externa, mas com estabilização da escápula. Então a gente coloca uma faixinha lá, trazendo o ombro para posterior. Por quê? Porque a maioria desses pacientes tem uma protração de ombro, né? E a protração de ombro facilita esse impacto subcoracoide. Então a gente traz esse ombro para posterior, tá? Coloca uma faixinha lá que vai facilitar ele fazer uma estabilização dinâmica e a gente vai realizando os exercícios de rotação interna e externa de forma isotônica, perdão. Esse é um exercício bem interessante para serrátil anterior, tá? Uma flexão anterior do ombro com uma resistência. Exercício muito bacana para fortalecimento do serrátil anterior. Esse é um fortalecimento um pouco mais avançado. A gente coloca o ombro um pouco mais fletido, em torno de 70 a 80 graus. E o paciente também, junto com a flexão, com a adução na horizontal, ele faz uma protração da escápula, tá? Para trabalhar toda essa musculatura que faz a protração e a retração. E focar bastante na fase excêntrica, pedir para ele voltar bem devagarzinho aqui, para que essa musculatura melhore seu controle neuromuscular. Os retratores de ombro, para a gente fortalecer romboide, também são interessantes. Fortalecimento de extensores de ombro, geralmente os extensores de ombro estão preservados, não é um déficit de força, e aí é um dos mais importantes, fortalecer bastante o subescapular. O subescapular, novamente, é o maior músculo do manguito e ele tem uma grande função de rebaixamento da cabeça do húmero, aumentando o espaço subacromial. Então, focar bastante no fortalecimento com exercício de rotação interna. A gente sempre lembra da rotação externa, aprende que a rotação externa é o mais importante, mas o subescapular realmente é o músculo mais importante do manguito e ajuda bastante a gente diminuir o impacto subacromial. Fortalecimento de rotadores externos, a gente coloca aí uma toalhinha a nível do cotovelo do paciente, tá, para dar uma estabilizada, e pede para ele fazer essa rotação externa com a resistência de uma ligazinha. E aí a gente vai avançando a rotação externa à medida que o paciente for progredindo, para a gente trabalhando diversas diferentes fibras desses músculos no redondo menor e do infraespinhal. Esse é um exercício de rotação externa com 90 graus de flexão de ombro e 90 graus de flexão do cotovelo. É um exercício para fase bem avançada e mais utilizados em esportistas. Aqui a rotação externa com os retratores da escápula, que aí a gente está trabalhando toda a musculatura grande parte da musculatura da escápula, tá? A ativação dos romboides, eu gosto de fazer esse exercício junto com uma eletroestimulação. Eu coloco uma eletroestimulação aqui nos romboides para que ele faça uma retração da escápula, tá? Para diminuir essa atividade do peitoral menor, e ele realiza um movimento junto com a eletroestimulação. Esse é um exercício bem interessante de propriocepção, que é o exercício de alfabeto, tá? Para que o paciente consiga trabalhar diferentes músculos de uma forma bem rápida, ele consiga mudar a atividade de músculos de maneira rápida, que é o que ele precisa para a atividade cotidiana. Então ele fica em decúbito dorsal, e a gente pede para o paciente escrever todo o alfabeto com a mão. Então ele vai aqui A, B, C,
D, E, e a gente está mudando a contração de diferentes músculos e está trabalhando esse controle neuromuscular, tá? Um exercício do alfabeto bem interessante. Falar um pouquinho das rupturas parciais. As rupturas parciais de Manguito, ele tem a indicação, se o paciente tiver mais de 50% do envolvimento do supraespinhoso, infraespinhoso ou de outros músculos, do manguito, do sub ou do redondo menor, mas principalmente do supra e infra, tá? Não é uma indicação absoluta, é uma indicação relativa, tá? Se o paciente realmente tiver o perfil de entrar para a cirurgia. Claro que um senhorzinho de 75 anos, 80 anos, que tem uma lesão de 60% do manguito, que é aposentado, só joga dominó e baralho, não tem uma grande demanda, o cirurgião não vai optar com uma primeira escolha um reparo, né? Então isso vai depender muito do perfil do paciente. Pode falar. Isso, com a abduçãozinha. Perfeito. Certo. Certo. Perfeito, as diagonais são muito... Pode. Numa fase um pouquinho mais avançada, você pode. Até na fase aguda, você colocou o paciente em decúbito dorsal, você pode colocar uma resistênciazinha manual e acompanhando ele até onde ele consegue chegar sem que a dor exacerbe. Mas a gente... Não, essa proteção de rotação externa é interessante porque estabiliza um pouco esse ombro e ele não fica preocupado em estabilizar a escápula, que às vezes o paciente não consegue estabilizar a escápula, não consegue exercer uma força grande de rotação externa. Quando ele está com a toalhinha aqui, fica mais apoiado, dá um pouquinho mais de estabilidade e ele consegue realizar essa rotação. Mas as diagonais são muito interessantes, principalmente a D1, a D2 de flexão, que a gente traz para essa diagonal aqui, tá? É muito interessante. A D1 de flexão, que é essa que a gente traz aqui para frente, ela não é muito interessante, principalmente se o paciente tiver um impacto subcoracoide, porque a gente está aproximando o subescapular no processo coracoide. Mas o D2 de flexão é muito interessante. Vai trabalhar bastante supra, infra e principalmente as fibras inferiores do trapézio, do músculo trapézio, tá? Então as diagonais, o FNP sempre é muito útil e sempre é muito bem-vindo para trabalhar cintura escapular e ombro. Perfeita pergunta, obrigado. Então, os reparos de manguito rotador, algumas lesões elas são mais fáceis de ser reparadas, outras um pouquinho mais difíceis. Estou mostrando um slide diferente aqui. Essa é uma lesão em L que se faz o reparo em L. Então, se traz aqui esse coto rompido para próximo do coto íntegro e se faz o reparo. E aí a gente precisa colocar realmente o ombro em abdução em torno de 30 graus para a gente liberar a tensão nesse reparo aqui. O reparo pode ser aberto ou artroscópico. Hoje em dia se utiliza muito a artroscopia, tá? A cirurgia por vídeo, porque o traumatismo é muito menor, tá? O tempo de recuperação é muito maior. Os cirurgiões mais jovens, eles têm uma tendência a utilizar as técnicas abertas, mas eles têm a tendência de migrarem para a artroscopia à medida que eles vão ganhando um pouco mais de experiência. Então, o protocolo pós-operatório para a gente tratar as lesões de manguito que foram tratadas de forma cirúrgica com artroscopia tem os principais objetivos de proteger o reparo dos tecidos, principalmente nas primeiras 6 semanas, que é o tempo mais ou menos que o tendão cicatriza, tá? Prevenir a aderência capsular e a rigidez, fazendo as mobilizações inicialmente passiva e depois ativa. Isso também depende de uma conversa com o cirurgião, tá? Do protocolo que ele gosta de utilizar. Promover o reparo de tecidos moles, manter a estabilidade, aumentar
amplitude de movimento e monitorar qualquer complicações, tá? A conduta, principalmente imobilizar o ombro em abdução, leve abdução, um ponto de flexão e rotação externa, para que a gente libere essa tensão e diminua aquela compressão que poderia causar uma pobre vascularização nesse local de reparo. A eletrocrioterapia é interessante para a gente utilizar para reduzir esse edema e o processo inflamatório pós-cirúrgico. A compressão também para reduzir o edema junto com a crio. Exercícios de pêndulos podem ser interessantes também para criar algum movimento ali em ombro, tá? Não tem uma contribuição muito importante, mas pode ajudar no relaxamento dessa musculatura da cintura escapular. Amplitude movimentativa apenas de cotovelo, punho e mão nas primeiras 3 semanas, tá? Não fazer nenhum movimento nem ativo nem ativo assistido, e uma isometria leve também dessas articulações. Amplitude de movimento passiva, ela deve ser feita, mas ela deve ser limitada a 90 graus de flexão e a 30 graus de rotação externa, para que a gente não coloque uma sobrecarga nesses tecidos. Nós temos algumas precauções, que é não colocar a mão por trás, aqui nas costas, até 8 semanas, porque isso pode aumentar a tensão nesse local de reparo, e evitar qualquer amplitude movimentativa de ombro e cintura escapular. Cintura escapular pode se realizar com bastante cuidado, com realização ativa e passiva, contanto que você não recrute aquele músculo reparado, você pode utilizar, mas de ombro não, tá? O paciente ele vai ficar no antipoia até a 6ª semana. Alguns cirurgiões preferem manter essa mobilização um pouco mais curta, até 4 semanas, depois passar para a antipoia e o paciente vai desmamando, mas o protocolo fala de 6 semanas, que é o período em que o paciente em que o tendão vai se reparar, tá? Observem que essa imobilização, ela deixa o paciente em leve abdução, algumas trazem um pouco para flexão e uma posição de neutro para rotação externa, nunca rotação interna, tá? Então, por que a abdução? Esse autor aqui, em 1970, ele fez um estudo muito interessante em cadáver. O que foi que ele fez? Ele colocou uma bomba de infusão aqui dentro dessa artéria, da artéria subclávia, que irriga todo esse manguito rotador. E aí ele observou como que a irrigação acontecia em diferentes posicionamentos. Ele colocou um contraste dentro dessa artéria e começou a irrigar e colocou o ombro em diferentes posicionamentos. Então ele observou que quando o ombro estava em adução, ele tinha uma pobre chegada desse contraste na região do supraespinhoso, tá? E quando o ombro estava em abdução, esse contraste chegava um pouquinho mais. Da mesma forma que chega o contraste, chega o sangue que vai por essa artéria também, tá? Então, essa é um dos trabalhos que foram de base para que se tomasse a providência de colocar a abdução de ombro como a imobilização padrão ouro. Nos primeiros 21 dias de pós-operatório, a gente pode utilizar a crioterapia para tentar reduzir esse edema e essa dor do paciente, tá? Nas primeiras 21 dias a gente pode imobilizar a escápula com bastante cuidado, tentando manter o posicionamento de abdução desse ombro, tá? A gente pode mobilizar principalmente na elevação, a depressão, a protração e a retração. Fazer de uma forma passiva e um leve ativo assistido, tá? Os exercícios de pêndulo também são interessantes, tá? Os exercícios de rotação interna e externa da glândula numeral, sempre respeitando o limite de 30 graus de rotação, mantendo o ombro aproximadamente 30 graus de flexão, um pouquinho de abdução, e a gente faz a rotação interna e externa de forma passiva. O paciente não ajuda nada, só para a gente manter essa articulação funcionando, tá? Para que não tenha nenhum encurtamento de cápsula, não tenha nenhum
Encurtamento de cápsula, não, tu mexeu ali e tirou minha concentração. Não tem nenhum encurtamento de cápsula e não tem nenhuma rigidez, diminuição de líquido sinovial nessa articulação. Esse é um exercício bastante interessante para se utilizar para a rotação interna e externa do paciente. É interessante se utilizar uma faixinha na mão desse paciente, nessa mão lesada, para que ele não faça esse exercício de forma ativa. A gente enfaixa essa mãozinha do paciente e a mão saudável, sadia, ele leva. Isso pode ser feito com uma bengalazinha ou com uma moleta, ele leva para a rotação externa e traz para a rotação interna, de forma domiciliar, para que a gente mantenha a integridade articular. Perfeito. A elevação de ombro deve ser respeitado o limite de 90 graus nas primeiras 3 semanas, não elevar mais que isso de forma passiva, e ativa nada. O paciente pode realizar essa elevação ativa assistida de forma domiciliar também, para que a gente melhore e mantenha a integridade articular e mantenha esse movimento livre, tá? As rotações externas, elas podem ser feitas nesse posicionamento. Eu costumo colocar uma toalhinha aqui para manter esse ombro abduzido, tá? Para que a gente não diminua aquela vascularização na região que é a zona crítica hipovascular, tá? E mobilizar as outras articulações, não tem que esquecer de cotovelo, punho e mão. Claro que uma menor frequência, pouco tempo, mas manter todas as articulações livres. Fazer uma ativação de romboides, o paciente pode fazer essa ativação de romboides para que essa musculatura da cintura escapular continue funcionando. E aí tem uma perguntinha para vocês. Qual o posicionamento ideal para a imobilização de ombro pós-reparo de manguito rotador? Em posição neutra, em flexão, abdução e rotação externa ou adução? Então, 100% abdução e rotação externa. Então, progredindo no protocolo de reabilitação desse paciente, em torno de 4 a 6 semanas, dependendo do cirurgião, tá? Dependendo do protocolo que ele gosta de utilizar, a gente pode começar a amplitude de movimento ativa de ombro, respeitando a abdução e flexão até 90 graus, não passar de 90 graus ainda, tá? O objetivo de aumentar a força muscular, principalmente em músculos da cintura escapular, e a conduta é tentar aumentar essa atividade de toda essa musculatura, aumentar a amplitude de movimento, principalmente em rotação interna e externa, fazer exercícios isométricos de flexão e rotação externa, exercícios de estabilização de escápula e alguns isotônicos em aproximadamente 6 semanas. A gente pode iniciar uma isotonia para que a gente consiga recrutar um pouco mais essas musculaturas, mas nada muito vigoroso, tá? Esse é um exercício interessante para que o paciente entenda que ele tem que limitar a flexão a 90 graus. Então, pede para ele bater continência. O paciente batendo continência, ele eleva nesse posicionamento de 90 graus. Se a gente pedir para o paciente fazer de forma livre, ele não vai saber onde parar. Então, ele fazendo uma flexão em continência, ele não passa de 90 graus, tá? A elevação ativa, além de 90 graus, e a gente vai com um pouquinho de calma, evoluindo um pouquinho mais, ali no final da 5ª semana até a 6ª semana, a gente vai solicitando um aumento dessa amplitude de movimento ativa indo a culto dorsal. Porque aí a gente elimina a gravidade e a gente coloca uma menor sobrecarga nesse tendão reparado. A gente pode fazer isometria, tá? De todos os músculos aí no final da 4ª, 5ª semana. A isometria de rotadores externos, principalmente de flexão, que aí a gente vai pegar o deltoide anterior e o serrátil anterior também. A elevação
e a abdução ativa também podem ser realizadas com deslizamento aí com a toalhinha numa mesa, porque a gente coloca também uma menor sobrecarga, o paciente está deslizando, está recrutando muito essas fibras. E aí a gente vai evoluindo, conversando com o cirurgião, para que a gente consiga evoluir esse paciente, contrair musculatura de uma forma bastante segura. Esse é um exercício interessante que também limita até 90 graus a flexão do paciente. Pega uma bolinha, pede para ele fazer uma flexão e aí a gente também está trabalhando a musculatura da cintura escapular. E na sexta semana, a gente considera que o tendão esteja totalmente cicatrizado e aí o paciente já pode fazer a flexão ativa contra a gravidade tranquilo, tá? Então, uma perguntinha para vocês: após o reparo do manguito rotador, a amplitude de movimento ativa do ombro deve ser iniciada em que momento? Amplitude de movimento ativa em que momento? (88%) letra D, 89%. Entre 4 a 6 semanas, esse é o nosso protocolo, sempre limitando a 90 graus de abdução e de flexão. Mais uma pergunta: nas primeiras 3 semanas pós-reparo de manguito rotador, a elevação passiva deve ser limitada a quantos graus? Primeiras 3 semanas, elevação passiva, quantos graus? Perfeito. 90% elevação 83% elevação passiva até 90 graus. 100% nas primeiras 3 semanas. Tá? E aí, a partir da 7ª semana, a gente já começa um isotônico um pouquinho mais vigoroso, de forma progressiva. A amplitude de movimentos já pode ser completa, sem nenhum problema, e a gente tenta restaurar essa força em grau 4 a grau 5, tá? Exercícios isotônicos em todos os movimentos. Aqui o FNP, as diagonais já são bastante interessantes, porque aí a gente trabalha essa musculatura de uma forma dinâmica, recrutando todos os músculos, ou a grande maioria dos músculos da cintura escapular. A gente fortalece o supra, faz uma estimulação também do músculo do supraespinhoso, para a gente tentar melhorar esse recrutamento para abdução e flexão de ombro e uma estabilização escapular, tá? E aí a gente continua o fortalecimento, pode fazer a estimulação. Aqui a gente está vendo a estimulação de infraespinhoso, tá? Um rotador externo durante o exercício ativo. Tá? Fortalecimento de subescapular é extremamente importante para a estabilidade do manguito, uma reeducação da cintura escapular. Esse exercício é um exercício do relógio, em que o paciente coloca a mão na parede e ele tenta fazer um ponteirozinho do relógio e em sentido horário e anti-horário. Isso trabalha bastante a musculatura da cintura escapular. Esse é um fortalecimento muito interessante, tanto de trapézio inferior, que é nesse caso aqui, como o trapézio médio, tá? Um exercício que a gente deve fazer tanto em paciente de síndrome do impacto, como em paciente de lesão do manguito rotador. E aí a gente progride os fortalecimentos. É um fortalecimento bem interessante para a serrátil anterior, fazendo a flexão. E na 12ª a 16ª semana, a gente vai focar no fortalecimento acima da cabeça, tá? Principalmente nos pacientes que são atletas, paciente tenista, paciente de voleibol. Então a gente tem que focar nesses movimentos de impacto acima da cabeça, para que ele tenha um retorno seguro à atividade esportiva. A gente melhora também
o controle neuromuscular, fazendo alguns exercícios de pliometria, tá? Pedindo para que ele jogue uma bolinha, por exemplo, para trás, ele controle a força que ele está exercendo. Também a gente pode jogar a bolinha na frente para que ele pegue, para que ele faça um controle excêntrico também dessa musculatura rotadora externa. Como eu falei, exercício de fortalecimento acima da cabeça, e aqui as diagonais, tá? O FNP vai ser bastante útil para esses pacientes, principalmente numa fase um pouco mais tardia. Esse é um exercício bem interessante para o paciente manter a estabilidade da escápula enquanto ele faz a rotação externa. E o exercício muito bom para que a gente ganhe um controle neuromuscular com aquele. Esse é um tubozinho de TheraBand, em que o paciente, a gente coloca uma fitazinha de TheraBand aqui, pede para ele segurar esse tubo a 90 graus de flexão de abdução de ombro e 90 graus de flexão do cotovelo, e ele dá uma balançadinha nesse tubo para que ele consiga manter a estabilidade da escápula. Esse é um exercício interessante também para a estabilização da escápula. Você faz em rotação interna de ombro, e faz uma protração e retração de ombro, e a gente impõe uma resistência para a gente melhorar também o controle neuromuscular da musculatura da escápula. Alguma dúvida? Pode falar. Tem, porque se a gente fizer essa pegada aqui, a gente está em neutro ou rotação interna, né? E aí facilita o impacto subacromial. Se a gente fizer essa pegada aqui, a gente está trabalhando, a gente está livrando esse tubérculo maior, né? A tuberosidade maior, perdão, e a gente está trabalhando também mais o deltoide aqui nessa porção anterior, e trabalhando também o bíceps. Que o bíceps também é um auxiliador da flexão de ombro, porque a cabeça longa vai lá na glenoide, e aí a gente está sobrecarregando menos os outros músculos. Sem dúvida. Perfeito. Seus questionamentos sempre são muito bons, continue, viu? Ajuda e contribui para que todos tirem algumas dúvidas. Muito bacana.